Muito bem, estamos começando mais um painel político aqui pela Docton TV e hoje nós optamos por um programa gravado, afinal de contas a segunda-feira é de feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, o Brasil todo comemora o dia da nossa padroeira, país católico da forma que é, apesar do crescimento do número de evangélicos, o Brasil não perde, claro, não deixa a sua história e comemora aí o dia de Nossa Senhora Aparecida nesse dia 12, também o dia das crianças, e o comércio não tem muito a comemorar em época de recessão, a data que antecede, a data de vendas que antecede o Natal não vai ser o esperado pelos comerciantes. Bom, o painel político de hoje vai receber uma pessoa que está há muito tempo acompanhando a política de Caratinga e que eu posso sim, com certeza, chamar de jornalista, afinal de contas, por um bom tempo, a história de Caratinga vem sendo contada por homens que têm no jornalismo a ferramenta principal para fazer a democracia em Caratinga. É com muita satisfação que nós recebemos aqui o diretor de A Semana, meu amigo Carlinhos Carraro. Satisfação te receber aqui. Obrigado pela atenção, amigo. Eu que fico muito feliz pelo convite. Realmente eu fiquei, apesar do meu tempo ser muito curto, mas eu não podia jamais declinar desse convite, porque sei da seriedade dessa nova emissora em Caratinga, como nós estamos procurando um espaço também, vocês também estão procurando. Estou sempre à disposição de vocês e o assunto que você quiser, eu estou disposto a discutir. Tá certo. Carlinhos, obrigado mais uma vez. E nós sabemos sim do compromisso que os comunicadores têm com Caratinga, nós sabemos da responsabilidade que a comunicação tem com Caratinga e já exerce isso há algum tempo. Hoje nós vamos falar de assuntos diversos e, claro, a política é a nossa pauta principal de hoje. Carlinhos, vamos começar a nossa conversa aqui. Eu quero pegar um pouco da sua história. O jornal A Semana é conhecido pelo seu engajamento nos assuntos políticos de Caratinga e você já faz isso há algum tempo. E, salvo engano, nas últimas eleições ou na anterior, você resolveu concorrer a um cargo de vereador. Não, na anterior. Na anterior. E o que te levou realmente a disputar um cargo de vereador? Porque nós sabemos que o compromisso do jornalista com a democracia é grande e ele faz isso de forma muito importante com os seus veículos de comunicação. Mas você acha que poderia fazer mais como vereador, Carlinhos? A verdade é o seguinte, a gente é produto do meio, entendeu? A gente é produto do meio. Como tal, eu milito na política há muitos anos. Fora o jornal, eu tenho também alguns amigos que militam também, que são candidatos, que são deputados, que são prefeitos, são vereadores. E eu fui induzido por um grande amigo meu. O comunicador é muito assediado, não é isso? Eu fui induzido por um grande amigo meu, que hoje até é o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, que é o Dalclever, a disputar esse cargo. Só que eu fui, na verdade, não fui imposto, mas fui colocado numa condição, eu só tinha um jornal na época, de ter que fazer o trabalho político e o trabalho jornalístico. E aí é aquele negócio, você quando vai ter que bater corne e cabecear, ainda fazer o gol é mais complicado. Certo. Mas ainda dei um azar, tive uma votação até expressiva, modéstia à parte, com 400 votos praticamente, 380 e poucos votos, mas uma campanha que eu não fiz. Correto. E não fiz pela situação do seguinte, que quando o PMDB me convidou, através da Dalclever, logo após fizeram uma coligação com o PT. Eu tinha boas divergências com o PT, como tem até hoje, eu não escondo essa preferência ou não por um partido ou outro, porque eu sou uma pessoa que eu tenho do cara a bater, eu não tenho medo não corro das coisas. E eu tinha divergência então eu falei, eu não vou ser candidato com um candidato de um partido que eu sou contra a filosofia de política dele. Então eu não vou fazer mais. Não, você não pode sair, porque se você sair vai complicar. Tá? E depois teve uma briga entre o Mauro, que estava apoiando o João Bosco, e o Adalclevo estava apoiando o Marco Antônio. Depois disseram que eu que tinha levado o Adalclevo para apoiar o Marco Antônio, que também não era mentira, também não era verdade, porque eu que tinha feito o acordo seja em qual com o Hernani. Campo você esteja, a polêmica sempre está com você. E não era mentira, porque eu tinha patrocinado um encontro em Belo Horizonte entre o Adalclevo e o então prefeito Hernani, na pizzaria Mangabeira, e lá nós traçamos a estratégia do Adalclevo subir no palanque, sendo do PMDB subindo no palanque do Marco Antônio na época. Então, ali deu muita confusão. O Mauro ficou muito nervoso, falou que... Mauro Lopes estava declaradamente com apoio ao João Bosco. E aí começou também a interferir nos meus amigos, né? Algumas pessoas começaram a ganhar alguma coisinha para lá. E falaram, deixa isso para lá, eu não estou querendo... Não tenho nem necessidade de ser candidato.
Mas aí o Dalcleve, não, se você sair fica pior. Então eu deixei a campanha correr, para mim não fiz campanha, não fui em comício, não fui passeata, não fui em carreata, não subi panfleto. Você foi bem votado com 400 bons votos? Meus amigos me deram 400 votos e eu... Sua esposa, sua família... Eu não posso reclamar da minha família. Nós temos colegas nem dos meus amigos. E nem dos meus amigos. Nós temos colegas de comunicação aqui que tentaram também e nem a esposa votou. Na verdade, eu poderia dizer, sem falsa modéstia, se eu tivesse feito uma campanha, eu conseguiria um pouco mais de voto. Não sei se seria. Você não acredita que engajando na política você pode fazer mais, Carlinhos? Pode e deve, mas eu acho que nós estamos em Caratinga num momento muito complicado. Porque, aliás, na política brasileira, não é só Caratinga. Caratinga é apenas um reflexo do que acontece na parte mais alta da política. Nós estamos aqui numa situação de ter que renovar as lideranças, renovar as cabeças, renovar os discursos, renovar a prática de promessa. Caratinga precisa parar com esse negócio do deputado vir aqui trazer 2 ambulâncias e sair soltando foguete. Correto. Caratinga precisa com esse negócio de as pessoas subirem no palanque e prometerem o céu e depois não entregarem o inferno. Caratinga precisa de pessoas novas que tenham novos horizontes. Nós já estamos chegando numa parte da vida que você precisa ficar mais sossegado. Então, e torcer para que os jovens cheguem, tomem conta dessa cidade e realmente tenham a cabeça para administrar essa cidade, porque ultimamente nós não estamos tendo, não. Infelizmente, é a verdade. Nós vamos no programa de hoje ainda fazer uma análise sobre os últimos 3 prefeitos que nós tivemos. São muitos os processos contra o Hernani Campos Porto, João Bosco Pessini que o sucedeu e agora Marco Antônio também com muitas polêmicas e nós vamos analisar isso. Mas antes de chegarmos nesses números, eu sei que você acompanha toda a questão jurídica e busca provas também para fazer a comunicação, mas ainda falando de comunicação, eu gostaria de te perguntar, Carlinhos, com as mudanças, com a dinâmica da comunicação de hoje, com as redes sociais, a comunicação, a informação chega muito mais rápido do que antes. Cada vez mais os órgãos de imprensa precisam ter credibilidade e precisam checar a informação para levar uma informação mais apurada. Vou citar um exemplo claro aqui para que você entenda. Aconteceu recentemente, não vamos citar nomes, mas um acidente com a cobertura na frente de uma loja de empresários conhecidos de Caratinga e houve por parte desses empresários uma preocupação para que isso não fosse para a imprensa. Só que antes disso as imagens da câmera de segurança já estavam em todos os celulares de Caratinga. Então já não é mais possível segurar a informação. Ela vai ser divulgada de uma forma ou de outra. Isso muda completamente a forma de fazer jornalismo? Com certeza. Eu acho que você virou escravo da internet. Por que virou? Porque você hoje, não dá para você fazer qualquer tipo de matéria sem você consultar o que está sendo falado na internet, que as pessoas estão falando, que estão pensando, que estão escrevendo. Você não tem mais como, assim, antigamente você dizia assim, o jornal tal, a TV tal, a TV não, até porque aqui no Caratinga não tinha TV na época, mas a rádio tal, não falou nada, então por que não existe? Hoje não tem mais isso. Não existe isso mais. Inventaram um tal de celular que chama smartphone, que eu costumo dizer que o Jorginho Mexidinho fala que o meu é smartphone, né? Então, esse tal de smartphone, ele virou uma febre, as pessoas se fotografam, às vezes as pessoas fotografam uma coisa que está errada, um lixo na rua, um entulho, alguma autoridade, às vezes praticando alguma coisa indevida. Não tem como você esconder mais nada. E quem fizer isso, está realmente se perdendo no tempo. E outra coisa, o compromisso com a informação, ele vem, nada de dizer, meu compromisso com a verdade. Ninguém é dono da verdade, ninguém é absolutamente idôneo para dizer assim, tudo que eu publico é verdade. Às vezes você até é induzido a publicar uma mentira. Eu já fiz isso, não porque eu queria. Há pouco tempo atrás, um deputado federal, vou dar os nomes, porque aqui eu sempre sou muito claro no que eu falo, Alexandre Silveira chegou para mim, olha, Estado da Caratinga e Ipanema está resolvido o problema. Está aqui os empenhos, ele era deputado federal, tinha sido diretor do DENIT, está aqui os empenhos, tudo pronto, agora é só começar. E as máquinas começaram a trabalhar. Eu fui lá, coloquei inclusive a cópia dos empenhos. Correto. No jornal, para dizer, olha, agora vai sair. E não saiu. Quer dizer, eu fui feito de bobo, porque eu acreditei que depois de 60 anos alguém estava falando a verdade nessa cidade. Eu entendi a sua linha de pensamento e, na verdade, o jornalista é refém da informação que ele coleta e das provas que estão em suas mãos.
E na política, especificamente, nem tudo que está escrito necessariamente vai acontecer. E nem tudo que se diz vai acontecer. Lógico, né, evidentemente. Você procura retratar aquilo que você tem no momento. Correto. Evidentemente que, como o nuvem, hoje está num lugar, pode passar para o outro. Uma matéria que você publica hoje, não que você tenha que retificar ela amanhã, mas você, às vezes, ampliar essa matéria, ou até mesmo mudar algum fato que você colocou. Correto. Porque o tempo faz com que as coisas vão para o lado de lá, ou para o lado de cá, ou vão para frente, ou vão para trás. É assim que funciona a vida. Eu sempre digo o seguinte, eu tenho em Caratinga, por 30 anos que eu estou no Jornal da Semana, e tenho uma linha bem polêmica, as pessoas sabem disso, não estou aqui querendo se bancar santinho, até porque não sou. Eu procuro sempre fazer uma linha mais polêmica, porque é uma forma, até meu estilo de vida, de contestar, de brigar. E o Jornal Semana ganhou essa característica e tem... Recentemente, né, eu dei uma notícia aí, quando surgiu o batalhão, que seria lá no Polivalente, alguns colegas tentaram, né, fazer aquele esqueminha de desmentir, que não é bem assim, mas é bem assim, tanto que vai ser. As fontes, você tem que ter fontes e garantir as fontes. Eu, por exemplo, você vai entrar num assunto que você também comentou em off, eu vou falar para você o seguinte, eu costumo ter um ditado do meu programa, e eu brinco muito com o Jorginho do Bichitinho, que é o meu Severino lá da parceirão, grande amigo. Ele fala, aqui nós matamos a cobra, mostramos o pau e mostramos a cobra morta. Correto. Aí é verdade, nós temos esse por lá. Agora, evidentemente, em qualquer setor da vida, você pode errar e pode acertar. Procure acertar mais para você também não cair no ridículo ou então perder aquele debate que você conquistou com tanta dificuldade. Correto. Bom, vamos continuar falando desse cenário político de Caratinga. Afinal de contas, nós estamos no ano que antecede o período eleitoral e grandes movimentações já estão acontecendo. Mauro Lopes esteve em Caratinga ontem. Uma reunião do PMDB há meses atrás reuniu aqui em Caratinga representatividades do PMDB de toda a região. Nós sabemos da força do PMDB, do grupo do Mauro Lopes em Caratinga, mas fato é que tem nome demais nessa cumbuca. Como que vai ficar essa história? E vai ter mais. Porque agora, mais, com o financiamento privado sendo proibido pelo Supremo e também pela medida, pela reforma política que foi vetada esse item pela presidente Dilma, muita gente vai se aventurar. Opa, agora dá para ir, porque está todo mundo em igualdade de condição. Não tem dinheiro das empresas mais. Mas o Caixa 2... Aí o Caixa 2 nunca vai deixar. Nós estamos no país da corrupção, né? Não estamos no país da santidade. Verdade. Aliás, o Papa nem daqui né? É até da Argentina. Até porque se fosse daqui, coitado do Papa. Estaria numa situação desmoralizada. Então, acho que vai ser uma eleição interessante. Muita gente vai querer ser candidato a vereador, porque o salário de R$ 9.015 é um salário monstruoso para uma cidade pobre, igual Caratinga é. Caratinga, as pessoas às vezes não têm ideia, mas Caratinga é uma cidade que 75% da sua população ganha de 0 a 2 salários mínimos, ou seja, é uma miserabilidade danada. Então, as pessoas, enquanto tem uma crise... como nós estamos vivendo no Brasil, quando ela chegar aqui para valer, a marolinha do Lula, quando chegar aqui, vai ser um tsunami porque nós temos aqui uma economia voltada apenas para a cafeicultura e a prestação de serviços. Acho eu que nós vamos ter muita dificuldade em Caratinga. Tá, falando especificamente sobre os possíveis candidatos a prefeito de Caratinga, nós recebemos aqui o Odiel de Souza recente, que já se lançou pré-candidato, é um nome que já pode ser comentado, mas diversos outros existem. Eu gostaria que você comentasse especificamente sobre a situação do PMDB com esses nomes diversos. O primeiro dele é o próprio Marco Antônio. Como você acha que fica a situação do PMDB para definir o seu candidato até 2016? Olha, eu conheço muito bem o atual presidente da Assembleia, Adalto Clever. Evidentemente que o Adalto Clever que eu conheci e que eu tive o prazer de estar na minha casa, ou na casa dele, nós trocamos ideias e ter um convívio muito, muito próximo, já não é o mesmo mais em função até do cargo que ocupa, recebe grandes autoridades. A pessoa tem menos tempo para dedicar aos amigos, a gente sabe disso. Mas até tive agora recentemente na posse do grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, não sou maçom, mas sou amigo do Eduardo Rezende. Lá encontrei com o Adalto Clever e ele falou: Carraro, eu não tenho tempo para mais nada. Ele me chama até de Dom, não tenho tempo para mais nada. Porque só hoje eu fui em 5 solenidades. Então, você imagina o Roda Viva que tem. Eu estou sempre na Assembleia e vejo também a movimentação do gabinete, sim. Mas se eu não tiver errado, evidentemente que eu posso estar errado, o PMDB
Tem o Mauro Lopes, que é, evidentemente, um cacife maior. Sim, e que, inclusive, a pergunta é, e que todos comentam, o interesse dele ainda de governar Caratinga. O que eu, pessoalmente, acho pouco provável, até pela situação do Mauro na altura da vida. E a sua opinião? Ô Ranieri, eu acho que você está num caminho bem... Assim, você pode até avançar mais. Né? Posso? Porque eu vou te falar uma coisa, eu conheço bem o Mauro. Acho eu, pela atual crise que as prefeituras atravessam no Brasil, ninguém vai se dispor a ser prefeito de uma cidade, colocar sua biografia, sua história à prova, para governar uma cidade que não tem dinheiro, mal para pagar o funcionário. Verdade. Mas ele tem muito contato no governo. A verdade é que também não tem para dinheiro o ego, para satisfazer o ego. Acredito que não. A pessoa é mais inteligente do que o ego? O Mauro é mais inteligente? É mais inteligente que o ego. Eu acho que a posição de ser um deputado federal, secretário-geral do maior partido do Brasil, já é o suficiente para ele. Não acredito jamais, até pela idade, que vai estar com 80 anos, 81 anos, 80 anos no ano que vem, e pela até disposição física, não acredito que não vai. Eu acho que o PMDB vai ficar restrito ao Odiel. Certo. Que está querendo mesmo, é pré-candidato, já disse, né? Declarado. E com alguma negociação que possa ser feita pelo Adalclever, porque o Adalclever vai querer que o Marco Antônio continue pela amizade que tem. Correto. E também estou falando isso de bastidor, talvez você saiba mais do que eu, porque o Pedro Leitão é um dos proprietários da casa, então tem hoje uma afinidade muito grande com o Adalclever, e ninguém pode discutir que o Adalclever hoje é a segunda maior autoridade política do Estado. Correto. Que o primeiro é o governador, o segundo é o presidente da Assembleia. E você acredita que o peso do Mauro Lopes e do Adalclever agora, para decidir um possível candidato aqui em Caratinga, é igual? Ou o Adalclever poderia ditar com mais força esse nome? Não, eu acredito que no passado houve muita divergência entre os dois. Acredito que ambos vão procurar... Estão muito alinhados hoje, né? Vão procurar agora... Eu até participei mesmo, já contei que a história que teve essa divergência entre o Mauro e o Adalclever na época com o João Bosco e o Marco Antônio. Sim. Ali eles estavam batendo cabeça, cada um procurando seu espaço. 2008. Hoje acredito que mais não. Acredito que ambos vão chegar a um consenso, até porque questão de respeito, o pai tem 80 anos, está no final de carreira política, o Adalclever está emergindo para conquistar outros cargos. Né? Evidentemente que ele vai ser ouvido, porque, como eu disse, né? Uma pessoa que fala com o governador 24 horas por dia, que fala com todos os ministros, que fala com o secretário, que fala com os deputados. Então, quer dizer, tem muito poder força de decisão. Ali de Minas Gerais. Acredito que, na minha opinião, a opinião hoje, se pode mudar, porque em política é como nuvem, né? Magalhães. Verdade. A situação do Marco Antônio é mais confortável junto ao Adalclever e menos confortável junto ao Mauro. Sim, é o mesmo que eu enxergo. É o mesmo que eu enxergo. E o Odiel fica querendo fazer o meio de campo entre os dois. Mas o Odiel é um parceiro já antigo do Mauro e uma ligação muito forte ao Mauro. Mas é aquele negócio, né? Existe um pragmatismo na política que as pessoas nem é porque é meu amigo, não é porque é mais bonito, é porque tem densidade eleitoral. Verdade, é óbvio. Se tiver densidade eleitoral, evidentemente que eles vão fazer uma pesquisa para ver como é que está a situação do Marco Antônio, como é que está a situação do Odiel, ou de outros colegas que tem, acredito eu, que, na minha opinião, o Pedro leva uma vantagem com o Adalclever, até porque acabou de assumir o PV a pedido do Adalclever. Porque, mas é o PMDB. Gente, lá não existe PMDB, PT, lá existe um grupo político que está buscando manter o poder e, aliás, a coligação é importante nesses momentos pela defesa de uma segunda hipótese ou de mais uma hipótese, digamos assim. Comentando um pouco sobre a situação do Pedro Leitão especificamente, uma pessoa que tem uma clareza de política muito grande, sabe das dificuldades de governar uma cidade do porte Caratinga, o executivo sempre exige mais e o projeto pode ser um projeto legislativo também, mas fato é que o nome está sendo sim cogitado, entre outros. E eu gostaria de levantar outros nomes aqui, como Ari Soares, que esteve aqui no programa também e disse não ser candidato. Disse que a associação comercial não defende nenhuma bandeira política, mas nós sabemos também das movimentações do Ari Soares. Ranieri, é um outro nome, só estão citando aqui. Eu tenho
mais ou menos uns 40, não vou falar a minha idade, não, porque o pessoal fala que eu sou velho, né? Eu sou. Eu sou um rapaz novo. Experiente, é. Eu sou um cara experiente e às vezes nem sou gordo, eu sou fofo, como eu digo lá no programa. Eu digo o seguinte, eu tenho uma experiência política em Caratinga já de algumas décadas. Correto. Você pode dizer. Eu digo para muitas pessoas, sou amigo de muitas pessoas simples, sou amigo de pessoas também abastadas também. Tenho esse prazer de ser de ambos os lados. Correto. Como eu digo no meu programa, dos asa caídos, dos asa levantados. Você toma, o Carlos, eu posso dizer, toma cerveja nos botequins de todos os cantos. E é isso que faz a comunicação. Te digo o seguinte, não acredito que nenhum, estou dizendo nenhum, vou riscar, se tiver amanhã vai me surpreender totalmente. Nenhum empresário que tenha um mínimo de bom senso queira assumir a prefeitura de Caratinga. Primeiro que as pessoas têm que entender o seguinte, você entra bom, sai ladrão. Verdade. Eu tive a oportunidade... Isso é uma concepção, essa concepção que você está falando é uma concepção geral. Geral, estou dizendo que é minha, não. Estou dizendo que a gente ouve na rua. Eu tive o prazer de recentemente almoçar com o Pedro. Sim. Nós conversamos sobre a questão de televisão, de parceria, porque a gente não é inimigo, a gente é apenas concorrente. A TV Doc tem uma programação, tem seu público, eu também tenho diferente, o meu. Inclusive. E o meu público talvez seja um pouco diferente de vocês. E isso quer dizer que amanhã depois vocês não possam ter o meu público, eu também não possa ter o de vocês. Claro. Né? A televisão ela é uma casa... É uma ilha de fantasia que você pode ir construindo. Claro, né? Eu falo que isso aqui é uma grande alquimia, né? Mas fato é que vai gerar, sim, muita surpresa a sua presença aqui na Docton TV, a sua presença aqui no painel político, mas é realmente para que as pessoas entendam que nós estamos tentando construir aqui uma comunicação comum, para que a sociedade possa receber a verdade, receber o que realmente acontece. Mas vamos lá. Informação também e outra coisa, participar da vida da cidade. Que nós somos aqui, na verdade, a televisão, o jornal, rádio, televisão, nós somos portadores dos nossos munícipes. Nós não vamos pensar fazer TV como as grandes emissoras fazem. Nós dentro da realidade, dentro do custo que cabe. Que dá, às vezes nem cabe. E Caratinga, eu digo sempre que é uma cidade privilegiada por ter uma força de comunicação da forma que tem. Como poucos, tá? Como poucas cidades. Conheço várias cidades do porte de Caratinga que não têm uma força de comunicação. Exemplo claro, estou vindo de João Molevade, que tem 2 emissoras de rádios pequenas, não tem um canal de televisão e está longe das principais afiliadas das grandes redes. A InterTV é uma cidade quase o dobro de Caratinga. Mas Muriaé ainda tem. Mas não tem a pujança da comunicação. 3 vezes o PIB de Caratinga. Não tenha dúvida. Seria muito bom ter a TV Semana lá, a TV Douglas vai ganhar muito mais dinheiro. Mas a cachaça está aqui, né? Não está lá. A cachaça está aqui. Bom, mas voltando ao assunto do Pedro, eu quero dizer o seguinte. Eu conversando com o Pedro, evidentemente nós conversamos sobre a televisão, de questão de gente fazer parceria, aquelas coisas tudo que a gente faz, a gente conversa, e conversamos muito sobre política. Eu disse, Pedro, você está disposto a encarar? Ele falou, olha, cara, eu tenho uma pretensão, não precisa ser para agora. É aquela pessoa que está equilibrada, que sabe onde quer chegar. Sim, é o que eu converso com ele também. Isso que eu falei com você aqui agora, que eu falei, olha, Pedro, eu acho que vocês que são empresários, que estão hoje bem-sucedidos, tem que pensar 2 vezes. Não que a prefeitura de Caratinga tem que ser entregue para qualquer um. Não, é isso que eu ia te perguntar, isso não vai piorar a situação? Tem que ser entregue para pessoa de bem, pessoa que tem cabeça. Mas eu tenho muita dificuldade de achar que alguém que seja bem-sucedido em qualquer área possa assumir uma prefeitura que, se você imaginar, Ranieri, se você quiser debater isso no próximo bloco que a gente vai fazer, que eu estou imaginando que o seu bloco está terminando, Caratinga vive do mesmo jeito há 50, 60 anos atrás. Uma cidade que não é planejada, uma cidade que não sabe para onde quer ir. Sim. E pior, aqueles que sentam na cadeira de prefeito esquecem muito rápido aquele que prega em palanque. Isso é que é o problema. É o grande problema da cidade. Nós vamos sim falar desses assuntos, mas antes eu queria endossar o que você está dizendo. Nós gravamos recentemente um ambiente de construção aqui em Caratinga para falar do plano diretor e foi para mim uma grande frustração. Caratinga não tem um plano diretor definido e o pior, ele está vencido e não existe nada de concreto para ser apresentado para 2016.
Então, realmente, o planejamento está totalmente fora dos ideais políticos de Caratinga e que, na verdade, estão ancorados em ideias próprias, em bandeiras próprias, que pode ser isso, inclusive, que levou Caratinga a chegar. Nós vamos chegar no ponto que está. Nós vamos, sim, falar sobre os últimos 3 prefeitos que passaram por Caratinga, vamos detalhar o que foi as 2 gestões do Hernani Campos Porto, a gestão do João Bosco cheia de polêmicas, cheia de notícias de corrupção e agora também a administração do Marco Antônio Junqueira. Carlos Carraro está conosco aqui, nós vamos continuar falando de política e dos assuntos que interferem nesse cenário de Caratinga neste momento. A semana passada, aliás, esteve em Caratinga o deputado federal Mauro Lopes e nós vamos ouvir também um trecho da entrevista que ele concedeu aqui na Docton TV. Nós vamos fazer um intervalo breve e voltamos com o painel político aqui pela Docton TV nesta semana que começou com um feriado na segunda-feira e nós optamos por um programa gravado, aproveitando a agenda do Carlos Carraro para conversar conosco sobre política. O intervalo é curto e nós voltamos já já com o painel político.